Olá, está no ar o Extracampo e no programa de hoje você vai saber sobre a vitória do Cruzeiro no Independência, tem também a vitória do Galo no Ipatingão e também você vai saber sobre o empate do Democrata fora de casa lá no estádio do Vila Nova. Aqui você vai encontrar essas coisas hoje no Extracampo. Além disso, o que você precisa saber sobre o melhor do futebol de Minas, você encontra aqui também conosco. Então não saia daí, que o Extracampo está começando. O Extracampo já está no ar e eu quero convidar você, que é o melhor comentarista aqui nosso, para poder participar do programa de hoje. Deixa lá seu comentário no Facebook, na página, na nossa fanpage, né, facebook.com/tvunivale. Deixa sua dica, seu comentário, que é muito importante para nós. E eu também vou fazer já aqui essa bola rolar para a gente bater esse papo sobre futebol, vou apresentar os nossos convidados. Bom dia, André, seja bem-vindo mais uma vez ao Extracampo, a nossa bancada de semana. Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os telespectadores do Extracampo. Tem que dar o destaque, né? O destaque inicial. Eu não vou dar o destaque do fim de semana, não. Vou dar destaque dos últimos 7 dias, se me permite. Foi a vitória do Atlético contra o Santa Fé. E aí a gente tem que dar uma palmatória. Eu, você, o Caio Mourão. No caso, eu não, que eu apostei no Atlético 1-0. Calado, né? 1-0 ainda. Mas na semana passada o Caio Mourão estava aqui. Até o Caio ficou, né, meio receoso e tal. Eu vou dizer que foi essa vitória do Atlético semana passada contra o Santa Fé. Eu também quero dar bom dia aqui, desejar seja bem-vindo ao nosso amigo Gustavo, ele que é o fã do programa, que pediu para poder participar com a gente e foi atendido, né, Gustavo? Sim. Fã há muito tempo, né? Desde 2009 você assiste o programa, você curte o Extracampo e é um prazer te receber aqui também, poder falar sobre futebol com você. Sim, primeiramente bom dia a todos os espectadores. É a realização de um sonho, né? Porque igual o Jefferson falou, eu acompanhava o programa desde 2009, desde o seu começo, e estamos aí para debater sobre o mundo da bola. Qual é o seu destaque inicial, Gustavo? O meu destaque inicial vai fugir um pouco daqui do estado e vai para o clássico carioca, o clássico dos milhões, né? Porque é muito bonito você ver o Maracanã dividido. Aquele que acontecia aqui em Minas Gerais, como todos nós sabemos, né? Aquela festa que era Cruzeiro e Atlético dividido, atleticanos de um lado, cruzeirenses de outro. É muito bonito e o jogo, na minha opinião, correspondeu às minhas expectativas. E tinha chuva dos dois lados. Né? Sim. Agora, é muito legal falar da vinda do Gustavo Silva aqui, porque eu recebi um pedido, né? Foi legal isso. Um torcedor, um cara que fez acompanha o programa, e falou assim, pô, deixa eu participar, porque eu gosto do programa, desde a época que o Caio Mourão apresentava e tudo mais. Eu falei, opa, tá convidado, rapaz. Aqui quem manda é o torcedor, quem manda é o telespectador, né? Então, a prova disso é de que o Gustavo está aqui com a gente na bancada. E é por isso que a gente reforça mais uma vez. Deixa lá seu comentário no Facebook e para poder participar com a gente mesmo. Mas vamos já voltar a falar sobre o futebol, falar sobre coisas também muito importantes, que é a vitória do Cruzeiro dentro do Independência no clássico contra o América. O Cruzeiro enfrentou o América, né, no Independência, saiu com uma vitória por 2-0 e continua na cola da Caldense, que é muito importante para o Cruzeiro não perder de vista e, consequentemente, continuar lutando pela liderança. Os gols e os melhores momentos você confere agora. 8.500 torcedores foram ao Estádio Independência ver o jogo dos invictos no Mineiro. O Cruzeiro foi com força total, mas o América foi o primeiro a chegar com Renato Silva. Após o rebote na frente da área, Alisson bateu por cima do gol de João Ricardo. Faltava articulação no meio-campo do Cruzeiro, que abusava dos lançamentos para Damião, bem marcado pela zaga. Valeu então a habilidade. Depois do passe, Alisson avançou bem pela esquerda e bateu forte no canto, sem chance para o goleiro. Cruzeiro 1-0. O Coelho tentou a reação pela direita, mas Rubens passou da bola. O jogo ficou bom, Henrique exagerou na marcação no meio e levou amarelo. O Bandeira viu impedimento neste bom contra-ataque celeste e logo depois, Sávio bateu bonito da esquerda. Fábio acompanhou. O atacante tentou de novo, desta vez, e Fábio mostrou sua qualidade. No segundo tempo, o América tentou espaço pelas pontas. A zaga cruzeirense estava segura. Marquinhos se desdobrava em campo, roubando bolas e criando no meio-campo.
E então, aos 20 minutos, Mena fez este cruzamento perfeito na área. Mas Damião, goleador do Cruzeiro na temporada, errou feio o cabeceio. Não demorou e Arrascaeta deu novo presente ao atacante, que desviou com um toque sutil na saída do goleiro. E ficou assim, Cruzeiro 2, América 0. Temos um bom grupo, hoje ficou provado isso. A entrada do Gilson, do Judivan, deu ali uma sustentação melhor e equilibrou mais o jogo. Com a vitória, o Cruzeiro pode chegar à liderança isolada do Campeonato Mineiro já nesta quarta-feira contra o Mamoré, às 10 horas da noite, no estádio Mineirão, em jogo adiado da 10ª rodada. Na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Oliveira elogiou o desempenho dos jogadores, especialmente de Damião, de Arrascaeta e também de Marquinhos. É um guerreiro, né? Um jogador que todo treinador gosta de ter, porque por mais que ele possa errar uma ou outra jogada, a contabilidade dele é muito boa. E é isso aí, você conferiu aquilo que foi os lances, né, e os gols da vitória do Cruzeiro, a fala do Marcelo Oliveira. Vou fazer um pouco diferente hoje, costumeiramente eu passo para o André a primeira palavra, hoje eu vou passar para o Gustavo, que é o torcedor daqui, aquele que vem representar os telespectadores. E aí, Gustavo, como é que foi esse jogo? O que deu para perceber do Cruzeiro? Gostei bastante do jogo, principalmente do primeiro tempo, que foi um jogo muito lá e cá, né? Não com aquelas grandes chances, mas foi um jogo movimentado, principalmente no primeiro tempo. Como eu estava falando com o André aqui, comentando antes do programa começar, penso que o Cruzeiro o Marcelo Oliveira vai começando a sanar as dúvidas dele que ele tinha sobre o time. Por exemplo, igual eu estava comentando, hoje o momento é do Alisson, com certeza, porque o William vem naquela gangorra de sempre, né? Joga bem uma sequência, depois joga mal, machuca, e agora ele está machucado no pubis, a gente sabe que pro Balgi é algo complicado de se recuperar. E penso que, igual eu estava comentando aqui, o Arrascaeta, a partir do momento que o Marcelo Oliveira entender que a posição do Arrascaeta é jogando pelas beiradas ali, tanto o lado esquerdo, tanto o lado direito, o Cruzeiro vai começar a produzir mais, a jogar bem várias partidas. Porque, igual eu vi a definição esses dias, o Arrascaeta ele é um Everton Ribeiro e falta justamente um Ricardo Goulart para dividir, para dialogar, tabelar, dividir as funções da armação do time. Penso que o Cruzeiro continua forte, principalmente no Campeonato Mineiro, mas na Libertadores já tem várias coisas a se corrigirem, porque tem um jogo importantíssimo contra o Mineiros no dia 14, se eu não me engano, e é um jogo que decide a vida do Cruzeiro, se ele vai brigar pela primeira colocação ou pela segunda colocação. No mais, eu gostei do jogo. Agora, é interessante uma coisa que você falou com relação ao Arrascaeta, e é uma verdade. O Arrascaeta, ele foi contratado pelo Cruzeiro logo após a venda do Ricardo Goulart. Sim. Então, na cabeça do torcedor ficou o entendimento de que ele veio para substituir o Ricardo Goulart. Não é uma verdade. A característica dele é mais do Everton Ribeiro, é mais de armação. É o camisa 10 do time. É mais driblador. Propriamente dito. O Cruzeiro precisa realmente de um cara para substituir o Ricardo Goulart. E aí, o grande favorito para isso hoje, dentro do grupo, eu até tenho dito, precisa de contratar um novo Ricardo Goulart? Talvez não. O Cruzeiro está tentando desesperadamente o Lucas Lima. Se vier o Lucas Lima do Santos, aí outros 500. Aí vai ser muito bem-vindo. Mas dentro do grupo você tem o próprio Alisson, o Judivan, que de repente consegue fazer esse papel. Tem o Gabriel Xavier, que foi contratado junto à Portuguesa, que o torcedor ainda não conhece bem, mas que há uma expectativa, uma aposta grande em torno dele, que de repente possa fazer esse papel de dividir a função com o Arrascaeta. Se conseguir isso, eu acho que o time vai dar uma engrenada. Como eu acho que começou a engrenar nesse jogo. Não tanto pelo futebol, não foi um futebol vistoso, primoroso, e nem vou levar em consideração aquele futebol, futebol não merece ser chamado daquilo não. Aquele joguinho sem vergonha que teve na quinta-feira entre Mineiros e Cruzeiro, que foi uma tragédia, foi uma lástima. A gente pensava até que ia ser bem mais fácil para o Cruzeiro. O pior jogo do Cruzeiro desde que o Marcelo Oliveira chegou ao time. Ele mesmo reconheceu isso. Ufa, ainda bem que o Marcelo Oliveira falou isso depois do jogo. Porque se tivesse falado, o time jogou bem e tal, aí era motivo para se preocupar. Nesse jogo contra o América, e não estou levando em conta isso, mas nesse jogo contra o América, você começa a perceber que, por exemplo, o Arrascaeta teve uma mobilidade melhor, o Alisson, que fez inclusive um golaço, aquele primeiro gol, foi um gol bonito. Né? Deu um corte antes de um lançamento bonito do Arrascaeta.
Quer dizer, você tem alguns lampejos de um bom time que está se formando. E contra um bom time do América. O América não é um mau time. Esse jogador, por exemplo, o Sávio, não é aquele do Flamengo, né, de antigamente. Sávio Romário de mundo. O Sávio teve bons capítulos, né, pelo Flamengo. Mas é um menino bom de bola. Parece que tem 19 anos, se não me engano, da base do América. Quer dizer, foi um jogo interessante de se ver. O América teve boas oportunidades, mas o Cruzeiro acabou saindo vencedor porque, embora ainda não tenha aquele poder de ataque como nos 2 últimos anos, mas é um time que vai se formando. Sim. Né? E vale destacar aqui, na minha opinião, penso que o Cruzeiro vai começar a evoluir de fato também. É uma série de fatores, mas um dos fatores, na minha opinião, os laterais começarem a jogar. Porque o Mike, sabemos que ele não é aquele do ano passado ainda. E o Mena, vejo até muitos amigos meus cruzeirenses já estão cornetando, a famosa corneta no Mena, porque tem aquela memória recente do Egídio, que era aquele lateral que toda hora estava lá na frente, atacando. Mas que todo mundo criticava. Criticava. Agora a gente sabe, como todos os cruzeirenses falam, eles eram felizes e não sabiam, né? Porque criticavam o Egídio demais. Então eu penso que assim como dos laterais, tem um Pará também na lateral esquerda, né? Que é um bom lateral. O Gilson também, que é meio campo, mas também faz lateral também. Né? Que entrou, inclusive, nesse jogo contra o América e melhorou a equipe no segundo tempo. E Leandro Damião? Mas tem provado que... O Damião é o craque do Cruzeiro hoje. Ouvi isso o Santista ouvi um cruzeirense falando isso, né? Não, o Damião é o craque do time. Você tá louco, né, cara? Deve ficar muito triste, porque... Mas é realmente o cara que tá dando gás, tá dando força para esse time do Cruzeiro. Impressionante a vontade dele de jogar e consequência disso. Vale destacar também sobre o Damião, porque, por exemplo, quando o Marcelo Moreno veio, fazendo uma comparação rápida, já tinha uma engrenagem, já tinha um time pronto e faltava um centroavante, que foi o Marcelo Moreno e deu certo. O Cruzeiro recuperou o Marcelo Moreno. Já o Leandro Damião, ele veio num time que está sendo arrumado, ele não veio com as peças prontas, com o time todo ajeitado. Que é um agravante. Isso. E vale ressaltar também, poucos cruzeirenses falam e muitos cornetam ele também, Marquinhos. Marquinhos, na minha opinião, ao lado do Leandro Damião, é um dos grandes jogadores até agora nessa temporada, porque é aquele jogador que ele começa, vamos supor, Marquinhos é aquele meia pela direita, assim como o Luan é no Atlético, só que no decorrer das partidas ele se movimenta durante todas as partes do campo, e eu vejo muita gente cornetando ele, mas eu acho que ele é uma peça fundamental, mas fundamental mesmo no elenco do Cruzeiro, porque é o jogador que movimenta o time, que faz a função de lateral, fecha ali no lado direito e assim vai. Agora, teve um jogador do Cruzeiro que logo depois do jogo contra o Mineiros disse uma coisa curiosa, que o Cruzeiro está com excesso de espírito de Libertadores. Leandro Damião. Foi no final do primeiro tempo. Excesso de espírito de Libertadores. Ou seja, aquele time que vai mais na briga, chutão, né? Não é aquele futebol técnico, aquele futebol bonito que o Cruzeiro jogou nos 2 últimos anos. Pode ser, entendeu? De fato, a defesa do Cruzeiro, por exemplo, está muito bem, está indo legal. Embora houvesse um certo desespero, uns problemas graves assim, né? Principalmente com o William Farias nesse jogo, no jogo contra o Mineiros e também no jogo contra o América, principalmente. É um jogador que está errando excessivamente. Aliás, o torcedor do Cruzeiro pode comemorar, pelo menos o Seymour está voltando, né? É um cara para brigar na posição ali com o William Farias, que está realmente futebol mais complicado. Mas não diria que é excesso de espírito de Libertadores. Mas é um time que está... A sensação é de que de vez em quando fecha o olho e seja o que Deus quiser. Sabe? Chuta a bola para cima, como aconteceu contra o Mineiros. Penso também que... Eu nem concordo muito com a opinião do Damião, que foi, como você disse, foi no intervalo do primeiro tempo. Porque ali foi um jogo atípico, na minha opinião. Porque o gramado ruim e nenhuma das duas equipes conseguiram jogar um bom futebol. E a respeito da zaga, na minha maneira de ver, pensa que, principalmente no jogo contra o Mineiros, a bola passou muito ali no meio. Aí não sei se é problema com os volantes ou com os zagueiros, mas pensa que o Marcelo Oliveira tem que reforçar mais ali, mas aí também tem que contar com a volta do Williams, que já chegou fez falta demais. 2 meses, mas já faz uma falta absurda no elenco do Cruzeiro. Porque, na verdade, o Cruzeiro sente falta daquele cara, igual o Lucas Silva, que domina pegava a bola, voltava, buscava a bola e levava um pouco mais pra frente. Mas vamos jogar mais alguém nessa conversa, que é o Marcelo Oliveira, que a gente estava falando um pouco dele.
ele chegou agora a cornetar a Federação Mineira porque reclamando da questão das datas das semifinais, que provavelmente o Cruzeiro joga dia 14, né? Sim. Contra o último jogo do Cruzeiro. Não, o penúltimo. É o Contra o Huracan fora de Contra o Argentina. Huracan fora de casa. E joga a semifinal no dia 12. Na terça-feira. Na terça-feira. Um jogo seria no domingo, E outro pela na semifinal, e na terça-feira o Aí jogo. ele na reclamou no jogo domingo e foi atendido. Foi bom senso da federação. O que eu não entendo muito essa tabela, essa definição, né, da tabela do campeonato estadual sai antes da Sim, Libertadores. Né? O bom senso, se tem um campeonato que é mais fraco, talvez o mais sensato fosse esperar. Né? Embora também, aí a gente vai ficar... Pô, um negócio que é tão bacana, né? Você vê a tabela saindo antes, ou não é a tabela da Libertadores que sai tardiamente. Acho até que é por aí. A gente poderia ter uma discussão em torno disso. Futebol sul-americano, né, no geral. Você tem time que chegou no mês de janeiro, eu acho que foi na Argentina, se não me engano, no mês de janeiro não sabia ainda quem que ia disputar a Libertadores. Ó, tem alguma coisa errada e talvez a Federação Mineira seja menos culpada dessa situação realmente, mas é uma situação que está resolvida, né? Não sabe-se lá quando vai ser essa partida, mas da semifinal, mas a não data pode ser ainda prejudicado. não foi marcado, mas aí depende também da questão dos direitos, quem detém os direitos de imagem, né, que é a Globo, então precisa saber quando vai adequar essa data. Se vai jogar para o dia 11, que é no sábado, se vai jogar depois, aí tem a Com todo respeito ao estadual, se eu sou dirigente de um grande clube que paga caro para colocar jogador em alguns pastos que tem por aí, né, no estado, e com todo respeito ao Democrata, o Mamudão foi um deles, ao longo dessa competição, eu fazia igual o Atlético Paranaense, colocava o time sub-23. Preparando o time titular para os outros torneios mais importantes. Mas aí você tem que contar também que o seu time sub-23 esteja num patamar... O time sub-23 do Cruzeiro do Atlético tem obrigação de ser melhor do que qualquer time do interior. Com certeza, mas... Pelo orçamento, pela quantidade de menino que passa lá. Eu particularmente, eu concordo também que estadual é um campeonato totalmente deficitário, que mata os times, que você tem que investir alto para o retorno muito pouco. Mas, por exemplo, o Atlético Paranaense está lutando para não cair. Aí teve de colocar o time titular. E mas acabou tudo bem. O voltando, time está descansado, né? Acabou voltando, não ganhando de ninguém e teve a demissão do treinador também. Mas ganhou agora de 7-0 Sim, aí voltou a ganhar agora. Nacional, sei lá. Sim. Falando sobre o calendário, só uma comparaçãozinha aqui rápida. Na Argentina, quando um time está nas fases finais de alguma competição importante, por exemplo, Copa Sul-Americana ou Libertadores, eles são obrigados, os times têm o direito, direito do time, adiar o jogo. Por exemplo, o São Lourenço foi para a final da Libertadores, assim como o River foi para a final da Copa Sul-Americana. Ou seja, o jogo foi na quarta-feira, o jogo antes no campeonato, valendo pelo Campeonato Argentino, ele é adiado para que o time possa ter uma preparação melhor, visando algo muito mais importante do que é o Campeonato Argentino, sendo o Campeonato Argentino que é. Mas lá eles têm um bom senso. Aqui você tem que pedir a federação. Tem que pedir. Vamos continuar falando de Marcelo Oliveira. Ele chegou a um número muito importante nesse final de semana, que é a marca de 100 vitórias pelo Cruzeiro, se tornando o maior treinador da história do Cruzeiro em questão de porcentagem de aproveitamento, 72,1%. É um treinador que, de fato, entrou para a história do Cruzeiro e mudou essa questão do jeito do time jogar, né? Não tem jeito. Marcelo Oliveira hoje é peça fundamental nesse elenco do Cruzeiro, né? Não, Marcelo Oliveira, assim, esses números são muito beneficiados, se olhar friamente. Sim. Né? Tem 2 pontos. Muito bem sucedido em pontos corridos. É um cara que deu uma aula de pontos corridos aí, assim como o Muricy já fez, o Vanderlei Luxemburgo, talvez são os 3, né, que ao longo dessa história dos pontos corridos, curta ainda, mas mostraram um desempenho fantástico. Marcelo Oliveira sabe montar time para esse tipo de competição. Entra aquela questão do mata-mata. No mata-mata não sabe jogar. Isso aí pode esconder um pouco esse desempenho dele em relação a mata-mata. Mas eu gosto de lembrar também uma outra situação. Marcelo Oliveira em mata-mata, isso aí faz parte dessa campanha, por isso estou citando isso. Em mata-mata, com o Cruzeiro, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, pelo Curitiba. Contra o Palmeiras e contra o Vasco. Né? Foi eliminado pelo Cruzeiro contra o Flamengo. Quem foi campeão da Copa do Brasil de 2013? Flamengo. Foi eliminado da Libertadores em 2014 pelo Santa Fé. Pelo São Lourenço. Quem foi campeão da Libertadores? São Lourenço. E perdeu a final
pro Atlético na Copa do Brasil. Então é um cara que... Os adversários tudo que bem, eliminam ele se dão bem. Se dão bem, né? Então, quer dizer, tem esse lado aí também. Agora é um desempenho espetacular, um desempenho fantástico. Marcelo Oliveira é um cara que sabe montar muito bem as equipes dele e que, olha, mesmo com esse time do Cruzeiro em formação, por conta do treinador que tem, do grupo que está formando de novo, você pode colocar o Cruzeiro ali no rol dos candidatos ao título brasileiro desse ano, novamente. E é isso aí, gente. Para terminar o primeiro bloco, a gente vai só deixar um recado para a torcida do Cruzeiro, que amanhã o Cruzeiro enfrenta o Mamoré, né? Às 10 horas, dentro do Mineirão. É o jogo atrasado, né? O jogo que está faltando ainda para o Cruzeiro, para o Mamoré. Aí a torcida do Democrata entra em campo também, né? Torcendo para a vitória do Cruzeiro. Dá uma goleada, né? A goleada do Cruzeiro. E é isso aí. O Extracampo, o primeiro bloco, está chegando ao fim. No próximo a gente vai voltar para falar do Atlético. Vou voltar a falar também do Democrata, sobre o empate do Democrata lá em Nova Lima contra o Vila Nova. Então não sai daí, que o Extracampo volta já.